Semana de seleção brasileira em campo, a gente gosta muito. Sábado, o Brasil joga contra a Colômbia lá no Espírito Santo com transmissão da TV Brasil. E claro que esse é o principal assunto do Copa Delas dessa semana. Chega mais! Dois amistosos do Brasil à vista e a gente está como? Querendo saber como é que vai ser essa seleção que vai entrar em campo. Na resenha de hoje eu tenho a companhia de Rafael Siqueira aqui no estúdio e online a presença da querida Amanda Viana, comentarista do Planeta Futebol Feminino. Bem-vindos os dois. Vou começar com a Amandinha, né? Porque a mulher tem preferência aqui nesse programa. Amanda, a gente tem aí 14 novidades nessa lista de convocações do Arthur Elias. E aí, o que você imagina? O que passa na cabeça de Arthur Elias? Como é que ele deve, o time que ele deve escalar para esse primeiro jogo? Marília, é um prazer estar aqui com você no Copa Delas, junto com o Rafael também. Bom, uma convocação bastante mexida, né? O Arthur Elias, na divulgação da lista, ele fala em olhar para frente e utilizar essas duas últimas datas FIFA do ano de 2024 para seguir ampliando o leque de opções, exatamente o que ele fez, muitas atletas novas, para aí sim, em 2025, formar mais a base do Brasil, pensando na Copa América, sempre olhando para o Mundial de 2027. Então, a expectativa para esses dois amistosos contra a Colômbia é ver como essas jogadoras vão se encaixar no modelo do Arthur, como é que elas vão assimilar a ideia de jogo e, claro, né, o nível de enfrentamento contra colombianas. É um time que é forte, é um time que vai oferecer desafios, então estou bem curiosa para ver como é que as jogadoras do Brasil, especialmente as estreantes, vão reagir. Beleza, todo mundo muito curioso, né, Rafa? Como eu comentei, foram 14 nomes. Desses nomes, algum te chamou atenção? Ou, principalmente, algum que não foi convocado te chamou atenção? Olha, me chamou a atenção, boa tarde primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, boa tarde, Amanda. Me chamou bastante atenção o nome da Dudinha, cara. A primeira convocação dela, são várias primeiras convocações, né? 5 primeiras convocações para a seleção e 9 primeiras convocações do Arthur Elias. A Dudinha me chamou bastante atenção, jogadora de 19 anos, bastante artilheira. Dos nomes novos, a média de idade é de 22 anos, né? Então, seguindo a linha que a Amanda disse, a gente vai ver uma seleção mais mexida agora, sem aquela espinha dorsal que a gente se acostumou a ver até o ciclo olímpico. Então, desses nomes, eu destaco primeiro a Dudinha, mas tem muita gente aí pra gente analisar. Mas a Dudinha, você te surpreendeu no sentido de que ela é muito jovem, te surpreendeu porque, nossa, não esperava? Me surpreendeu, na verdade, o Arthur Elias olhar bastante pro futebol brasileiro em si, não só para jogadores de fora. Ele trouxe, eu tenho até um número aqui, 12 jogadores que jogam no Brasil e 10 no futebol paulista também, tem esse dado. Então, esse olhar dele para cá, para essas duas datas FIFA, né? Para essa e para a próxima, antes de 2025, ele vai olhar bastante para os jogadores daqui e isso me deixou bastante animado. Não, com certeza. E assim, São Paulo acaba sendo a lógica, né? Porque realmente é o grande, a hegemonia do futebol feminino no Brasil, em São Paulo. Mas curioso que, por exemplo, no lugar da Gabi Portillo, que lamentavelmente sentiu aí a coxa, se eu não me engano, ele chamou a Marília do Cruzeiro, né? O Amanda, isso sim te surpreendeu? Que, aliás, bacana, eles são duas meninas do Amazonas, a Marília e se eu não me engano, é a da... Depois eu vou lembrar. Tem uma outra jogadora que é do Amazonas também, a Micaele, da Ferroviária. Exato. Bacana essa pulverização aí, essa democratização de estados na seleção. Te chamou a atenção a Marília? Me chamou a atenção. Eu gosto muito da Marília. A Marília é uma jogadora que vem se destacando no Cruzeiro há algumas temporadas e é uma atleta que eu acho que tem características que podem bater bem com o modelo de jogo do Arthur Elias. É uma atleta que, sem a bola, ela pressiona bastante a defesa adversária. É uma jogadora que, quando a sua equipe está atacando, ela busca em velocidade e profundidade, as costas da zaga,
do nosso oponente, então eu acho que ela pode sim encaixar bem nesse modelo do Arthur, e me chamou um pouco a atenção essa chamada, Marília, porque a gente acaba não vendo muito o nome da Marília do Cruzeiro no holofote. Às vezes outras jogadoras do Clube Mineiro acabam sendo destacadas, mas a Marília vem sendo uma peça-chave desse time. É uma atleta jovem, então acho que é interessante a observação sim por parte do Arthur Elias. Bacana, é porque observar foi o que você bem disse. Observar é o verbo que ele está conjugando bem, vai conjugar bem nos próximos amistosos até começar a Copa América, como você bem disse. E aí, do outro lado, Rafa, a Colômbia, ela já vem com uma espinha dorsal mais ou menos. Não mudou tanto, ou estou errada? A gente tem a Dani Arias, que inclusive joga aqui no Corinthians, a querida Linda Caicedo, né? A estrela do time. O que você espera? Vai entrar uma Colômbia como tem feito a campanha, fez a campanha na Copa e tudo mais, em Olimpíada, ou não? A Colômbia que tem 6 jogadores que estavam na final da Libertadores, né? 4 no Santa Fé e 2 no Corinthians. Eu imagino que sim, é uma seleção bem forte. No ranking de seleções femininas é a segunda melhor sul-americana, a 21ª do ranking, mas a segunda melhor sul-americana. Tem uma espinha dorsal bem forte do Santa Fé. Eu acho que vai dar trabalho. Enfrentou a gente na Copa Ouro, né? Já com o Arthur Elias, a gente venceu elas. Foi o único jogo que elas perderam na fase de grupos. Na Copa Ouro, também nos Jogos Olímpicos, perderam nos pênaltis para a Espanha. Eu espero que, principalmente a Linda Caicedo, vai dar bastante trabalho pra gente, mas 2 jogos no Brasil, 2 jogos em Cariacica, pra torcida brasileira abraçar esse time pela última vez esse ano, né? Já que a próxima é na Austrália, então espero um jogo difícil, mas com a nossa torcida ajudando bastante. Pois é, já que você falou de Cariacica, eu tenho que falar, gente. Eu sou do Espírito Santo, eu espero que a torcida compareça, hein, gente? Faça bonito, me representem lá. Lamentavelmente, não vou, a TV Brasil vai transmitir. Aliás, lembrando, esse jogo que a gente vai transmitir é no sábado, a gente vai transmitir os dois, no dia 26, no sábado, e no dia 29, na terça. Também. Mas a gente vai transmitir no sábado, a partir das 6h25, já começa o pré-jogo, 6h30, a bola rola. Fiquem atentos e aí anotem aí, compareçam. No caso de você não estando lá em loco, veja aqui na TV Brasil. No caso, estando lá no Espírito Santo, vai lá, compareça e prestigiem as meninas olímpicas, né? Amanda, ainda falando de parte tática, né? A gente viu, apesar dessas vários nomes novos, o Arthur continua, e a gente deve continuar vendo esse jogo bem pra frente, né? Porque a lista de atacantes continua sendo bem maior do que as meninas do meio campo e tudo mais, né? Exatamente, imagino que sim. O Arthur tem um DNA, é um DNA mais ofensivo, ele gosta de um futebol que a sua equipe marque o adversário lá na frente, tenha a bola e busque atacar utilizando os lados do campo, com muita movimentação. Então, é ver como a seleção brasileira vai conseguir encaixar e formar um coletivo. Por quê? Muitos nomes novos, muitos nomes diferentes, isso acaba impactando na questão do entrosamento, né? A equipe está tendo um tempo de treinar antes do jogo, mas é um tempo curto para algumas atletas que ainda não tiveram contato direto com o Arthur, lógico, assimilarem as ideias, mas imagino sim, um Brasil para frente, e a Colômbia é um adversário que vai nos desafiar também defensivamente. Então, é ter um jogo equilibrado, não pode ser só aquele Brasil ofensivo e sem cuidar da defesa, tem que olhar também para a defesa, buscar fechar os espaços, porque a gente vai enfrentar um adversário que tem aí 2 das melhores atacantes do mundo, Linda Caicedo, tem Mayra Ramírez também, que não pegou o Brasil na Copa Ouro, mas que vai nos oferecer um grande desafio, Marília. Então, é um grande teste, eu acho um grande teste para essas jogadoras que almejam entrar no grupo de vez do Brasil para o ano que vem. Pois é. Só dando um retrospecto, né, de Brasil e Colômbia, o Rafa já falou, na Copa Ouro, o Brasil venceu por 1-0, foi até gol da Duda Santos, que não está convocada agora, mas a gente também enfrentou a Colômbia na Copa América de 2022, o Brasil também ganhou, foi gol de Debinha. Agora, é bacana a gente falar, a gente, na verdade, tem trazido isso, que Colômbia e Brasil são os 2 polos, principais polos, né, as principais grandes forças do futebol feminino na América do Sul. E isso ficou representado na Libertadores esse ano, com o Corinthians e o Santa Fé, e de modo assim, de estrutural, Amanda, você que acompanhou Libertadores e tudo mais,
a gente ainda tem muito a crescer, né? Até falando dessa toda a crítica que foi feita à Libertadores, da questão organizacional mesmo. Temos, assim, o continente inteiro tem muito a crescer nessa parte de estrutura, de oferecer melhores condições para as atletas praticarem ali o futebol. A gente fala de questão de campo, de estrutura, de planejamento de competição. A Libertadores foi muito falha nesse sentido. Os clubes brasileiros e colombianos, historicamente, são os mais fortes na competição, mas um ponto que me chama muita atenção, Marília, é a questão do desenvolvimento da base. A Colômbia é um país que tem uma base muito forte, a gente vê em Mundial Sub-17, em Mundial Sub-20, a Colômbia no Mundial Sub-17 anterior, o de 2022, foi vice-campeã. Então, é muito interessante olhar também para o desenvolvimento da base. A gente sabe que no profissional, que nas ligas locais ainda tem muita coisa para melhorar, mas olhar também para a Europa, a Colômbia tem conseguido colocar atletas nas principais ligas europeias, na Liga dos Estados Unidos, da mesma forma como a gente tem visto o maior número de brasileiras saindo para jogar lá fora também. Eu acho que isso ajuda as seleções a ficarem mais competitivas, mas essa parte do continente aí abraça a Conmebol, claro, porque é a confederação. Precisa crescer, a gente precisa ter uma estrutura mais segura e mais constante. Sem dúvida, e isso reflete muito, né? Só resgatando, a final entre Corinthians e Santa Fé foi no sábado passado, foi semana passada, e logo após a vitória, as jogadoras do Corinthians publicaram aquele vídeo falando, olha, nem tudo é festa, porque teve N questões, jogos de 3 em 3 dias, os campos, a logística, toda uma crítica, que não foi só delas, a gente viu também de jogadoras do Boca Juniors, de outras jogadoras participantes também. Então, só para resgatar isso. Mas agora falando de campo e bola ali, de Corinthians e Santa Fé, o Rafa, há uma ligeira crítica, porque, eu digo ligeira, porque o Lucas Piscinato foi campeão em tudo, né? Tudo ainda não, que ainda o Paulista está rolando, mas foi campeão brasileiro, foi campeão de Libertadores, mas ainda há muita questionamento sobre o desempenho do Corinthians. Não vou dizer cruel, mas talvez seja um pouquinho cruel fazer isso com ele, ou de fato se espera muito do Corinthians. Ele pode apresentar mais futebol do que apresentou. Só pontuar uma coisa do tópico anterior, que as jogadoras do Corinthians são gigantes dentro e fora de campo, né? Não é só campo e bola que elas são gigantescas. O vídeo, com toda a crítica, você não citou também a mudança de sede, faltando um mês, né? Ia ser no Uruguai, passou para o Paraguai, os ônibus com um estado péssimo, enfim. Enfim, vocês já falaram tudo, mas sobre campo e bola, é difícil você substituir o maior de todos, né? A gente tem exemplos disso no futebol, no masculino, por exemplo, o goleiro de São Paulo que ia substituir o Rogério Ceni. Ficou com essa estigma a carreira inteira. O técnico do Corinthians feminino que vai substituir o Arthur Elias vai ter esse estigma por muito tempo, e é o caso do Piscinato agora. Ele está se provando, né? Ganhou a Libertadores, mas ainda vai ter sempre aquela questão de desempenho. Eu acho que é comum, eu acho que é normal, ele está com um trabalho recente comparado à longevidade que o Arthur Elias teve, está provando que era ele mesmo o nome que tinha que assumir, com os títulos, tem agora o Paulista, como você falou, para carimbar o que faltava. Eu acho que é comum, eu acho que ele vai desenvolver, o Corinthians tende a ter cada vez mais investimento, mais reforços, então questão de tempo para ele se tornar um novo Arthur Elias. Amanda, ainda sobre esse tópico, né? Ainda tem, como a gente está falando aqui, tem o Campeonato Paulista e tudo mais, mas a gente já vislumbra o ano que vem, né? Se espera que Lucas monte também o time dele, traga os reforços dele, porque esse time, embora, claro, ele tenha todos os méritos ali, que ele deve ter trabalhado, ele trabalhou pra caramba para conseguir esses títulos, mas é muito o que deixou o Arthur Elias, né? Então, penso que talvez ele queira um time com a cara dele, fazer novas contratações, estudar ali melhor. Essa transição, Arthur Elias, Piscinato, é uma transição complicada, né? E o Rafael pontuou muito bem, é muito difícil você substituir um cara que é ídolo do clube, que conquistou inúmeros títulos. O que o Corinthians entrava para disputar, ele ganhava praticamente sempre. Então é difícil você conseguir fazer essa substituição.
E é um contexto complicado 2024 corintiano, porque teve mudança de direção do clube, Cris Gambaré também saiu, algumas atletas-chave ou lesionaram ou saíram do clube de forma inesperada no momento, como a Tarciane. Então, o Piscinato enfrentou esses desafios e ainda vem enfrentando. E essa questão do elenco que você pontuou, Marília, ele pega um elenco que não foi montado por ele para o ano de 2024. Então, além de conhecer as jogadoras, ele tem que adaptar o estilo dele para elas, buscando potencializá-las. Agora, para 2025, já conhecendo mais as jogadoras que estão hoje no Corinthians, olhando para as lacunas, o que ele precisa para colocar um modelo ali, um modelo aqui, ele pode buscar esses nomes no mercado e aí sim, eu acho que a gente vai ter um cenário um pouco mais amplo para conseguir observar, para conseguir cobrar o que está dando certo, o que está dando errado. Então, acho que o 2025 vai ser muito importante para o Piscinato, para olhar o que aconteceu nesse ano de aprendizado, o que deu certo e o que deu errado e buscar ajustar. Legal, até, Amanda, sobre o que você falou com o Rafa no debate do Planeta Futebol Feminino, sobre que foi um aprendizado, foi um ano de aprendizado, né? E então, para 2025 vai ser de quê? Em poucas palavras. Eu acho que para 2025 é buscar melhorar o rendimento, o desempenho, porque a gente olha para o elenco do Corinthians, é muita qualidade, né? Então, é um time que está ganhando, mas ele pode também jogar mais. Beleza. E continuar sendo esse espelho, como o Rafa falou, dentro e fora de campo, essa inspiração aí para outras jogadoras e meninas. A quantidade de garotas que eu falo em entrevistas e tem o Corinthians como inspiração é maravilhoso. E aí, gente, vamos mudar um pouco de assunto. Na verdade, a gente vai voltar a falar de seleção, porque a semana também foi marcada por isso. A seleção sub-17 foi eliminada do Mundial que está acontecendo ainda na República Dominicana. Se esperava mais, Rafa? Com certeza, Marília. Se esperava mais. No Brasil sempre se espera, né? Mas a gente tem uma geração muito boa. A Simone Jatobá à frente está fazendo um trabalho bem interessante, mas tropeçou em diversos fatores. Falando especificamente do jogo de ontem, uma condição climática absurda. O Brasil enfrentou um gramado pesadíssimo. O segundo tempo foi adiado, o começo dele, por causa de raios. Então, o gramado do segundo tempo estava pior ainda. A goleira Wozniak, da Polônia, parou 2 chutes da Giovana, que era gol, um de falta no primeiro tempo e um no segundo tempo, no finalzinho, que foi no ângulo, que ela salvou. Então, assim, o Brasil ficou pelo detalhe de classificar, mas eu acho que não é tudo perdido. O Brasil não passou de fase, mas ainda é uma geração muito boa. A Juju, centroavante, que fez um destaque muito grande, tem 15 anos só. Então, Juju Harris. Isso. Uhum. Então, só um exemplo. A própria Giovana, que eu falei, o sobrenome dela é Wachmann. Isso. 15 anos também, e eu vejo ela jogando, ela parece que é jogadora do Sub-20 já, só que ela tem 15 anos. Então, tem muito chão pela frente. Uma pena essa eliminação, a gente esperava que o Brasil pudesse chegar mais longe, mas paramos no gramado, na goleira da Polônia, infelizmente. Pois é, só dando um retrospecto, o Brasil foi eliminado então na fase de grupos, mas foi Brasil e Zâmbia, um placar de 1-0, Japão e Brasil, 2-1 para o Japão, e nesse jogo que a gente empatou com a Polônia em 0-0, que aí então foi eliminado, Japão e Polônia classificados. Maria, só me corrigir, a Ju tem 17 anos, quem tem 15 sim. é Wozniak. Tá Falei certo. errado a idade, perdão. Amanda, além dessa questão de expectativa, né, de olhar para frente, né, essa sub-17, como o Rafa bem falou, a gente tem talentos enormes ali em campo e a gente espera disso, né, que forneça para a seleção principal. Esse trabalho vai continuar da Simone Jatobá, ou seja, de quem for, imagino, mas... como é que você avalia, assim, até as outras seleções, né? Se espera muito dos Estados Unidos, Espanha, que foram classificadas, inclusive. Como é que você vê esse Mundial Sub-17? O legal do Mundial de Base, lógico, vencer é muito importante sempre, mas o Mundial de Base, ele tá ali para poder revelar, para poder lapidar essas jogadoras, auxiliar no amadurecimento delas, que estão entrando aí no mundo do futebol agora. E eu acho que esse é o papel
É um Mundial Sub-17 forte, na minha visão. O Brasil caiu num grupo complicado. Então, assim, esperava mais da seleção brasileira, até em termos coletivos. Eu acho que o que pegou muito foi um lado coletivo. A gente não encaixou, mas não dá para dizer que a gente caiu para adversários fracos. Polônia e Japão são boas seleções. O Japão vem brilhando nos mundiais de base nos últimos anos. Você destacou Espanha e Estados Unidos. Estados Unidos vem fazendo um trabalho muito interessante na base, desde o sub-15, sub-17, sub-20 também. Mas, Marília, eu não tenho como não destacar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi campeã mundial sub-20 há alguns meses e agora no sub-17 segue fazendo uma ótima campanha. Goleou a Inglaterra ontem e assim, é uma seleção que a gente acaba não tendo muita informação, mas quando vê jogar é um nível de talento enorme. Pois é, e é aquele questionamento, como você bem pontuou, a gente não tem muita informação da Coreia do Norte e aí fica a dúvida de como é que vai ser, né? A gente pensa até nos campeonatos para frente, né? Foi campeã aí na Sub-20, será a Coreia do Norte está enxergando, voltou a enxergar o futebol feminino como um negócio? Enfim, vamos ver. Acho importante a gente ficar de olho, muito bem observado por você. Bom, agora vamos falar só um pouquinho, que a gente já está encerrando, já tem que terminar. Vamos falar um pouquinho só dos estaduais, Campeonato Carioca Feminino. O Rafa muito bem acompanha, cobre Fluminense. A quinta rodada rolou, só falta a sexta rodada e aí já vai para a semifinal. Uma sua avaliação, de modo geral, os 4 grandes continuam ali na liderança, nada de muita surpresa, né? Exato, o sorteio acabou favorecendo o Fluminense ou Vasco, né? Porque botou Flamengo e Botafogo no mesmo grupo, que são os 2 times mais fortes, e só um deles vai para a final. Os clássicos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, deu Flamengo. Os clássicos Botafogo e Vasco, Botafogo e Fluminense, deu Botafogo. E então teremos a primeira semifinal, ao que tudo se confirma na última rodada. Botafogo e Flamengo de um lado, Fluminense e Vasco do outro. A última rodada acontece sábado agora e depois nos próximos 5 sábados. A última rodada agora, os outros 2, as 2 semifinais, mais à frente, os 2 jogos da final. No Carioca tem aquela vantagem de mando de campo de empate, né? Então o primeiro colocado no grupo, que por enquanto é o Fluminense e o Botafogo, vão decidir em casa com a vantagem do empate do placar agregado. Mas, por enquanto, a distância é bem grande de Flamengo e Botafogo para os outros. Eu acho que o campeão vai sair de um desses 2. É aquela questão que a gente sempre fala, né? O investimento, toda a trajetória do time, a questão da espinha dorsal. A gente tem o Flamengo muito, que se esperava muito do Flamengo, né? Que já virou a máxima de 2024. Se esperava muito do Flamengo no Brasileirão, mas se espera muito por conta desse time tão forte, né, Amanda? Exatamente, né? Quando você vê ali jogadoras estreladas, o investimento acontecendo, você acaba esperando muito dessa equipe, mas o futebol, ele vai além disso. Ele precisa ser olhado a parte de campo, a parte de entrosamento e a parte coletiva. E eu sinto que o Flamengo vem deixando a desejar nesse ponto nas últimas temporadas. Acaba investindo, mas às vezes sem muito critério, e não consegue formar um time. Pois é, e para encerrar, Amanda, você tem acompanhado o feminino estadual daí de Minas. Eu sei que o Cruzeiro está liderando. Que avaliação que você faz desse campeonato? O América Mineiro ali, que o América Mineiro já há algum tempo mostrando ali sua força em Minas, né? Exatamente, o América que fez um ótimo campeonato brasileiro, conseguiu a permanência na Série A1. Hoje o Cruzeiro está em primeiro, com o América em segundo, Itabirito em terceiro e o Atlético vem em 4º lugar. No Campeonato Mineiro, 4 equipes se classificam, né, para a fase semifinal, jogos de ida e volta na semifinal e a final em jogo único. O Cruzeiro vem sendo a melhor equipe do campeonato. Eu acho que até pelas 2 últimas temporadas é natural que isso aconteça, mas vem atuando bem, evoluindo, né? Lógico, jogo a jogo. Tem o clássico contra o América neste domingo. Aí sim, o primeiro grande teste para o Cruzeiro na competição e um ótimo teste para o América, que vem buscando crescer no campeonato. Já o Atlético, um pouco mais lento, Marília, um pouco mais lento, está em 4º, mas com um jogo a menos em relação ao Itabirito. E na próxima semana tem o clássico Atlético e Cruzeiro.
Campeonato Mineiro, imagino que os 3 grandes da capital estarão na fase semifinal. Aí é outro torneio, né, Mari? É outro torneio. Gente, valeu demais. Adoro bater papo com quem gosta, com quem curte. Amanda é nossa pequena professora, ensina a gente demais. Rafael sempre trazendo bastante informação, maravilhoso também. Obrigada, valeu pela presença. Continuamos juntos nos falando. Valeu também demais a sua presença. Lembrando, anota aí na sua agenda, nesse sábado tem transmissão da TV Brasil do jogo amistoso da seleção feminina brasileira contra a Colômbia, 18h25, mais conhecido como 6h25 da noite. Já começa esse jogo. E semana que vem tem mais Copa Delas também. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem a agenda de jogos. Até a próxima. Tchau, tchau.